Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou da empresa Impugnar Licitações de Consultoria Empresarial, sempre fazendo esse trabalho de conversar sobre a nova lei de licitações, sobre os novos temas, enfim, com foco voltado aí ao servidor público para ajudar os colegas a tirarem dúvidas, enfim. E as empresas também que participam de licitações, de uma forma que os colegas trabalhem bem nos processos licitatórios e evitem futuros aborrecimentos, né, como tomada de conta especial, PADs, e, por outro lado, que as empresas possam participar das licitações, né, e não ter prejuízo, não serem inabilitadas por motivos que não deveriam ter sido, né, ou ter acontecido. Então, assim, a pergunta que eu fiz foi se a nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela fala no reajuste. Óbvio que ela fala no reajuste, não é? Ela fala até agora no reajustamento de preço em sentido estrito. Mas nós vamos ver isso aqui agora. O que acontece? Durante esse tempo que a gente trabalha com licitações, eu realmente cansei de ver, tanto aqui na empresa quanto no serviço público, empresários que não conseguem instruir os seus pedidos, seja de reajuste, seja de repactuação, seja de reequilíbrio econômico financeiro, eles não conseguem instruir, eles não sabem instruir, e muitas vezes eles acabam tendo esse pedido negado pela administração pública. E, por outro lado, também é verdade que, dentro da administração pública, às vezes a gente vê colegas que, infelizmente, não sabem o que é um reajuste, uma repactuação, não sabem os critérios que devem ser exigidos no caso de um reequilíbrio econômico financeiro. Isso traz alguns problemas sérios, tanto para a empresa, prejuízo, quanto para os colegas que amanhã ou depois vão acabar respondendo por algum erro cometido. O que a gente tem que sempre ter em mente é que o reajuste, ele busca também o equilíbrio financeiro do contrato, não há dúvida nenhuma. Ele vai manter o equilíbrio financeiro do contrato, ele tem que estar previsto no edital, e ele trabalha com índice específico de preço. É a coisa mais fácil de se entender. Quando a gente fala em reajuste, nós estamos falando num índice que já está previsto no edital e no contrato, que ele vai, depois de um período, ele vai incidir, né, naquele valor praticado ali naquele contrato. Não tem necessidade de uma instrução processual. Tanto que o reajuste pode ser concedido por apostilamento, entendeu? E outra, aí vai o empresário. O empresário não precisa estar com o pires na mão para pedir o reajuste. Isso é a coisa mais abominável que a gente vê e acontece. Empresário pedindo, fazendo requerimentos e requerimentos para ter o seu reajuste. Ora, o reajuste ele é obrigatório. O órgão ele tem que conceder o reajuste de ofício, inclusive. A repactuação, por outro lado, ela exige uma atenção maior. A repactuação ela se liga aos serviços contínuos, ao regime de dedicação exclusiva de mão de obra, né? À variação de custos. Ou seja, você vai trabalhar uma questão de repactuação, você tem que trazer aquela convenção coletiva da categoria, porque quando a gente fala em dedicação exclusiva de mão de obra, nós estamos falando desses contratos, né, de prestação de serviços de cooperagem, de vigilância armada, que existem categorias, e essas categorias, uma vez por ano, elas fazem acordo, convenção coletiva, dissídio coletivo, isso tudo mexe aonde? Impacta nos custos, né, dessa prestação. Às vezes, num acordo desse, o salário da categoria vai subir. Ou seja, o salário da categoria subiu. Como que você, empresário, vai suportar isso sem uma conta-prestação da administração pública? Não dá. Só que eu já vi empresários requererem a repactuação juntando um índice específico de reajuste. Aí o administrador vai ler aquilo e vai negar, não há dúvida nenhuma. E também já vi o contrário. A pessoa vai pedir um reajuste e junta ali uma convenção coletiva, entendeu? Então você tem que ficar muito ligado nisso, o teu departamento jurídico tem que saber analisar essas coisas para não ter problema. Por fim, vem o reequilíbrio econômico financeiro, que é aquele caso um pouco mais chato, por quê? Porque trata-se de situações muito específicas, que é o caso fortuito, força maior, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Isso tudo continua na lei, tá? Eu vou ler para você já o que a nova lei traz. Então, no caso do reequilíbrio, a coisa é muito mais, vamos dizer assim, muito mais complicada de lidar. Olha só, o artigo 25 da Lei 14.133, a nova lei, ele fala o seguinte: independente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão de índice de reajustamento de preço. Acabei de falar, reajuste é índice específico, com data base vinculada, a data do orçamento estimado,
Aí vai, vem o inciso primeiro. Reajustamento em sentido estrito, que é o reajuste que a gente conhece como simples reajuste de preço. Quando não houver, ou seja, o legislador ele teve cuidado de nos ensinar o que é o reajuste. Quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que a gente sabe se é caso de repactuação, ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Então, gente, reajuste está ligado a índice específico previsto no edital e no contrato. Você simplesmente tem que receber. Você pode até requerer para a administração? Pode, não tem problema nenhum. Mas a administração ela é obrigada a te passar isso daí, tá bom? Bom, aí em relação à repactuação. Inciso 2. Repactuação quando houver regime de dedicação de mão de obra, exclusiva de mão de obra, predominância, com a demonstração analítica da variação dos custos. O que é a demonstração analítica da variação dos custos? É justamente isso que eu falei. É você instruir o teu pedido com a convenção coletiva de trabalho, com o dissídio, entendeu? Para mostrar para a administração analiticamente, o rito é desse tamanho, é você mostrar para a administração que você precisa daquilo, porque houve uma mudança nos seus custos, entendeu? Então o processo de repactuação desses todos, ele é um que a gente precisa tomar mais cuidado em relação à instrução, senão vai ser negado. Tanto para você que é o empresário, prestador de serviço, quanto para você que é o servidor, você tem que ter olho clínico para poder ver se aquilo está bem instruído. E por fim, vem aí, no artigo 124, o reequilíbrio econômico financeiro, né? Que é a mesma coisa, o texto é praticamente o mesmo. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, e aí vem a parte que interessa, que inviabiliza a execução do contrato. O desequilíbrio financeiro de um contrato ele tem que chegar a tal ponto que você realmente não consiga mais prestar serviço para a administração pública. Olha, não dá, eu vou quebrar, eu vou falir. Entendeu? Porque senão não vai dar certo. Um caso muito recente foi a pandemia. A pandemia, no meu ponto de ver, é um fato previsível de consequências incalculáveis. Tem gente que fala, é imprevisível, mas que seja também. Entendeu? Mas a pandemia, ela não aumentou o custo de muita coisa. Eu lembro que tive que analisar um contrato dentro do sistema penitenciário de alimentação em que o valor do óleo, do arroz, enfim, dos insumos ali da alimentação, eles realmente aumentaram muito. O que a empresa fez? A empresa instruiu o processo, trabalhando tudo isso, aumento do custo da lavoura, enfim, por causa da pandemia, etc, etc. E foi muito bem instruído e o parecer foi dado no sentido de que eles tinham direito de um reequilíbrio econômico financeiro. E aconteceu. E o Tribunal de Contas, no caso aqui do Distrito Federal, aqueceu com a nossa manifestação e concedeu o reequilíbrio, entendeu? Porque foi bem instruído. Então, o reequilíbrio econômico financeiro, ele requer isso. Você tem que chegar num ponto que você não consiga mais prestar aquele serviço se você não tiver uma revisão por parte da administração, tá bom? Então, fica ligado nisso. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com algum colega, algum amigo que está passando por essa situação de precisar de um reajuste, de uma repactuação, de um reequilíbrio, e lembre sempre disso, de instruir o processo, tá bom, pessoal? Fica aí no canal que ainda tem muita coisa aí para acontecer. Um abraço.